Bem-vindos a Nesse Falando Nisso, neste canal YouTube, com uma pergunta atual, né, que atravessa os debates que estamos tendo sobre regulamentação, regulação, psicanálise decolonial, enfim, toda essa conversa, né? Luiz LRP, como faz para mandar uma pergunta? Eu acho que o senhor acabou de descobrir, né? O senhor resolveu autoperformativamente o seu problema. Eu não sei o que o senhor fez, mas deu certo. Queria sugerir que o professor falasse sobre a psicanálise ser ou não ser da área de saúde, né? De fato, né? Essa é uma conversa um pouco, assim, atual para nós, né? Assim, que tem que ver com o nosso momento. Mas vamos pensar assim que o que é a saúde? Se você pensa a saúde, né, como um bem social e simbólico, né? Se você pensa a saúde como superação das doenças, né? Se você pensa a saúde como um processo, vamos dizer assim, um pouco mais abstrato, que tem lá a sua origem em Hipócrates, né? Que tem a sua origem na medicina, mas também na medicina da alma, no cuidado de si. Se você pensa, né, a saúde nesta tradição, né, certamente a psicanálise faz parte disso, né? Freud era médico, Lacan é neurologista, Lacan era médico, a maior parte dos primeiros psicanalistas eram médicos, estavam imbuídos dessa ideia de que, olha, a neurose, também a psicose, né, a histeria, a neurose, são doenças, né, são como doenças, e aí começa toda uma discussão. Será que são ou não são? São transtornos? São estruturas? Mas veja, a conversa começa lá. Alguns vão dizer assim, não, mas o Freud deixou de ser assim médico, né? Ele foi rompendo com a medicina e foi se indo para onde? Para a psicologia. Aí você vai dizer, a psicologia é uma área da saúde? Eu acho que uma parte substancial dela, sim, né? Nós nos ocupamos, né? Eu escrevi um livro sobre isso, de 3 figuras, né? Que genericamente, aí nesse sentido, né, da saúde como vamos dizer assim, cuidar da alma, né, e também do corpo, a gente vai encontrar, né, a figura do mal-estar, né, algo que, vamos dizer assim, ultrapassa a medicina hoje, mas não a medicina do passado, né? Um mal-estar, um mal-estar existencial, né? Nossa condição incurável de termos corpos, né? Nossa condição incurável de que as leis que a gente faz para nos proteger são precárias, nossa condição incurável de que a gente se envelhece, né? Isso é ruim, né? Como é que a gente cuida disso? A medicina renunciou a essa parte, a gente entrou aí. Bom, depois do mal-estar tem o sofrimento. Outra bola dividida, porque tem sofrimento moral, tem sofrimento de gênero, tem sofrimento de raça, tem sofrimentos que fazem parte da vida, né? O sofrimento de crescer, né? O sofrimento do desencontro amoroso, o sofrimento do desamparo, muito pequeno, precisa do outro. Ou seja, tem sofrimentos que não vão ser da alçada da medicina tal qual a gente a conhece hoje, né? Elas foram empurradas aí para a religião, para a moral, para a ética, para a política, né? Mas a psicanálise ela se ocupa do sofrimento das pessoas, né? Então estamos aí em acordo com essa tradição. E aí tem, né, o mal-estar, o sofrimento e o sintoma, né? A psicanálise também se ocupa de sintomas. Sintomas que estão ali, né, redescritos como transtornos, mas que são sintomas, né? Quer dizer, ideias fixas, obsessões, dores de origem psicógena, paralisias, fobias, né? São sintomas porque eles têm uma certa regularidade, né? Você pode pegar lá o DSM, olha, são muitos sintomas. A maior parte deles, a psicanálise teria algo a dizer do seu ponto de vista. Então o que a gente tem é da área da saúde, mas a área da saúde compreende diferentes epistemologias, né? E talvez a nossa epistemologia não seja a mesma, né, de outras formas de medicina. Mas até aí a gente pode dizer, isso
isso é uma regra banal, né? A epistemologia da nutrição é um pouco diferente, a epistemologia da fonoaudiologia é um pouco diferente, a epistemologia da fisioterapia é um pouco diferente, a epistemologia da terapia ocupacional é um pouco diferente. Quer dizer, você tem vários, né? É que a gente tem esse preconceito, né? De que saúde e medicina são sinônimos. Não são, estou tentando mostrar isso, né? E se a gente faz esse alargamento, a psicanálise eu acho que vai fazer parte da área, sim, da saúde. Só que aí a gente tem uma segunda acepção de saúde, né? Que é aquela que tá ligada a políticas específicas de Estado. Então, que vão fazer emergir complexos hospitalares, né? Que vão fazer emergir medicina social, que vai fazer emergir a polícia das famílias, como Donzelot descreveu, né, na Esteira do Foucault. Aí a gente vai pensar o quê? Então saúde é prerrogativa do Estado, né? E é o Estado quem define o que é saúde e o que não é saúde. E a gente vai ter redefinições, né, de saúde, que a gente, do nosso lado, diz, opa, aí já começa a ficar um pouco difícil para a psicanálise acompanhar isso, né? Que é a saúde no sentido normativo. Então a saúde como silêncio dos órgãos. Para nós, não, é quando os órgãos começam a falar que a gente escuta que tem uma conversa aí, né? Não, a saúde é o mais geral estado, mais completo estado de bem-estar biopsicossocial. A gente vai dizer, não, para a psicanálise é difícil essa história de completude, bem-estar, a gente fala em mal-estar, biopsicossocial tudo junto, não dá, né? Por isso a gente tem, assim, um certo debate, dizendo, talvez, no caso da saúde, a gente tem algumas especificidades, porque tem que ver com saúde mental. Se é que, do ponto de vista normativo, nós estamos aí mais ligados um pouco a essa tradição, né? Ainda que existam psicanalistas que estão em outras áreas da saúde, hospital geral e etc. Super importante. Mas aí a gente vai dizer, olha, vai ser complicado, porque muitos psicanalistas, eles vão trabalhar, né, na saúde, mas eles vão ser contratados como psicólogos, como nutricionistas, como psiquiatras, como, vamos dizer assim, do ponto de vista da organização dos saberes, né, das disciplinas, da epistemologia normativa que a gente tem ali, né, das universidades para as áreas de ofício ou profissão. Quer dizer, é complicado, porque a gente não está bem instalado aí, né, a gente não está de acordo, né, com essa ideia de pega a medicina baseada em evidências, aplica ao campo da psiquiatria, da saúde mental, e daí tá tudo certo, porque nós somos um capítulo disso aqui. Não vai dar. Não vai dar isso. A gente acha assim um imperialismo epistemológico, metodológico, né? Já tive várias discussões aqui no canal. Então, na primeira resposta, né, saúde considerada desde Hipócrates, sim. Na saúde, considerada como normativa de Estado, talvez não, ou em grande parte não. Mas aí a gente tem uma terceira acepção para a saúde, né? Ele vai dizer assim, olha, os pensamentos, né, as abordagens mais assim críticas, mais recentes em termos de saúde, elas estão criticando, né, esse entendimento, né, excessivamente normativo, né? E estão pensando, né, que a saúde precisa integrar, né, as práticas integrativas. Não sou a favor de todas elas, não discuto especificamente as epistemologias e seus fundamentos, mas isso é um indicativo de que talvez a medicina, como assim patrona de todos os discursos dentro da saúde, é uma coisa que não está funcionando, né? Existem outras medicinas de outros territórios, chinesa, africana, indígena, todas elas vão ter que falar a nossa língua. Existe um processo de colonização globalizante das formas de sofrimento mental. Então fala a língua do DSM, que daí eu te trato. Existe na saúde mental, abordagens, né, que são, vamos dizer assim, excessivamente organicistas, né, que entendem que o nosso sofrimento, todas as formas de sofrimento são redutíveis a sintomas e são tratáveis por alterações neuroquímicas. Quer dizer, não tem espaço para a linguagem, não tem espaço para o sujeito dividido, não tem espaço para sentido ou significação. Aí você vai dizer, não é. Se você considera a saúde assim, não é, mas tem essa outra maneira de pensar a saúde. Agora, uma segunda volta nessa resposta tripla, né, seria perguntar assim, mas o que você está chamando de psicanálise? Né?
Qual psicanálise? Eita, mas aí você vai ver que essa discussão ela não é consensual. Que tem, por exemplo, né, culturas onde a psicanálise chegou no pós-guerra e os analistas tiveram que fazer curso de medicina com os Estados Unidos. E que até a década de 60 só tinha que ser médico. O efeito brutal, né, da ideia de que a psicanálise é uma especialização da psiquiatria. Tá lá, naquela cultura. Na nossa foi um pouco diferente. Por quê? Porque a nossa cultura ela foi dando muito espaço brasileira, né, para a psicologia. Então hoje a maior parte dos psicanalistas vem da psicologia. Ah, psicologia é a área de saúde. Então, mas eles atuam como psicólogos, né? Olha lá, do ponto de vista do Estado, do ponto de vista do reconhecimento normativo. Sim, eles não são contratados como psicanalistas. E aí a gente vai dizer assim, mas isso interfere numa coisa mais importante, que é o seguinte, olha, para você se tornar psicanalista, você precisa ter feito uma faculdade antes. Não, precisa. Por quê? Porque a gente valoriza uma hibridização de origens formativas. Porque a gente quer que assim seja. Mas eles vão ter problemas com o Estado. Então, não vão ter problemas com o Estado. E por isso que nós não gostamos muito da ideia de que o Estado vai ali decidir, normatizar, dar a carteirinha de psicanalista, né? Tem a carteirinha feita pelos falsos e tem a carteirinha que muitos dizem precisa de uma verdadeira. Nós não queremos nenhuma das duas. Porque nós queremos que, no fundo, então, qual que é a resposta fazendo esse giro para o normativo? Seria assim, olha, a psicanálise ela é algum tipo, sei lá, enquanto processo formativo, né? Que tem que ver com especialização, que tem que ver com estudos mais avançados, mais longos, residência, não sei, né? Para tentar fazer comparações, entende? Não estou dizendo que exatamente, seria uma comparação equivocada, né? Por equivocação, para falar com o Viveiros de Castro, né? O método da equivocação controlada. Vamos usar isso aí para falar, estamos meio próximo, mas a tradução não é perfeita. Bom, mas isso não responde o que é que nós estamos entendendo como psicanálise, né? E, no meu livro lá, o outro livro, o Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, eu tenho proposto essa ideia. Olha, o problema de dizer sim ou não é porque a psicanálise ela comporta 3 práticas diferentes. 3. Né, práticas, não é só a teoria. Depois tem o capítulo da teoria, né, das linhas, das escolas, enquanto práticas. E aí vale, né? Pode ser Ferenczi, pode ser Winnicott, pode ser Bill, pode ser qualquer psicanalista. Sempre você vai encontrar 3 soluções para essas 3 questões. Que é, primeiro, né, a psicanálise ela é uma forma de tratamento do sofrimento. Ela é uma forma de psicoterapia. Alguns vão dizer assim, não é, né? Outros vão dizer, só se você entender que Freud foi um dos criadores da prática psicoterapêutica. Vamos estudar a história da psicoterapia, vocês vão ver lá, Freud, Bernheim, os caras da Inglaterra estão inventando ali o que a gente chama de psicoterapia. Então, o que os psicanalistas estão dizendo quando eles dizem assim, não, psicanálise não é uma psicoterapia? Eles estão dizendo, os psicanalistas não se formam e não praticam psicoterapia como os psicólogos ou como os psicoterapeutas. É isso que está em jogo, né? Vai pesquisar, gente. Quantas vezes o Freud não fala em psicoterapia nas suas obras completas? Assim como quantas vezes ele não fala em doentes. Não, mas é um pecado que ele vem da medicina. Voltamos na conversa que eu acabei de encaminhar. Mas então, toda a psicanálise ela vai ter que ter um certo posicionamento em relação à sua técnica, né? A técnica de tratar pela palavra. Tratar pela palavra. Pode ser. Isso vai incluir, né, holding, interpretação, manejo de angústia, transferência, muita coisa, né? Mas é tratamento pela palavra. Não é tratamento pelo remédio, não é tratamento pela educação, não é tratamento pela disciplina, não é tratamento por uma técnica qualquer de harmonização. Mas a psicanálise também é um método de clínico. E aí ela tem, né? Outros vão dizer, Crespo, você está errado. Então, me mostra, né? É lá no Freud. É por isso que a gente lê o Freud. Porque ali estão as premissas, né? Você pode dizer assim, não, vou cortar isso fora, e etc. Mas você está cortando fora, né? Ali você tem etiologia. A etiologia sexual das neuroses, né? Talvez foi um erro de tradução. Não foi. O Freud tinha uma teoria etiológica baseada na sexualidade. Você pode dizer que ela é falsa, que ela mudou, que agora é sexuação, mas ele tinha uma teoria sobre etiologia. E ele tinha uma diagnóstica. Ele tem, né, o uso extensivo da palavra diagnóstico, né?
Não vamos depurar para dizer assim, olha, sempre foi assim, não vamos negar o texto, né? Tá lá, diagnóstico. Psicose, neurose, perversão, tá lá, né? Histeria, obsessão, efobia, tá lá esquizofrenia, parafrenia, tá lá neurose de angústia, tá lá hipocondria, quer dizer, tudo isso é o quê? Não são diagnósticos. Né? Vamos parar, né, com aquela... e daí veio Jesus e o Velho Testamento só anunciava a chegada. Não. O texto é o texto e ele fala em etiologia, diagnóstico, ele fala em semiologia, né? Que são os signos, é o tipo de linguagem que conta pra gente. É a psicopatologia da vida cotidiana, é a interpretação dos sonhos, é o xiste, sua relação com o inconsciente, tudo isso é semiologia da psicanálise. Né? E a terapêutica, da qual a gente já falou. Então a psicanálise é uma clínica. Quer dizer, é um método clínico, é o capítulo do método clínico. Ah, mas a gente não olha. Não, é uma clínica da escuta. Ou seja, dá para pensar que é do mesmo gênero, mas uma espécie diferente? Dá, acho que dá. Sofrimento e psicoterapia. Método clínico, outra coisa. Né? Alguns puxam mais para cá, outros puxam mais para lá. E a psicanálise é uma ética, né? Uma ética da cura, é uma ética da relação com a verdade, uma ética do desejo, uma ética trágica. E aí a gente vai ter todos os seus compromissos. Alguns vão ligar ela mais com a moral, outros vão ligar mais com a ética, outros vão ligar mais com a política. Toda a discussão que a gente tem sempre na psicanálise e que dá a dimensão prática das atitudes que a gente tem com o paciente. Né? Tudo isso forma a nossa eticidade. Né? O acolhimento, a empatia, a suspensão dos juízos críticos, a associação livre como aceitação da fala do paciente, a colocação do paciente como sujeito, nossos manejos para acolher e também para cortar, para separar, para interpretar, tudo isso aí só vale não como técnica e nem como método só, mas como parte de uma atitude, de uma disposição, de uma ética, como você quiser chamar. Então, se a gente decompõe o que chamamos de psicanálise, você vai ver que tem soluções mais próximas do que a gente chama de saúde no sentido normativo, hospitalar e médico do termo, e vão ter soluções que estão mais próximas daquilo que a gente chama a tradição médica, né, do Ocidente, principalmente, desde Hipócrates, e vão ter soluções que estão mais ligadas a, olha, eu sou um bricoleur, eu não sei se eu faço diagnóstico direito, eu não sei fundamentar exatamente o que as minhas disposições éticas, mas eu sou um tratador de sofrimentos, eu mitigo o sofrimento das pessoas falando com elas, e isso funciona, isso tem uma eficácia, isso assim, reduz, né, o sofrimento que já é muito grande na vida comum. Não sei se você vai considerar isso uma resposta tergiversante, como muitos dizem em crise, que complica demais. Fala logo, o que é a verdade toda, de uma vez, né? Mas, no fundo, essa estratégia, ela está tentando, né, organizar um pouco aquilo que alguns chamam de extraterritorialidade da psicanálise. Ou seja, que ela gosta de ser extraterritorial. Muitos entendem isso, a neutralidade está falando do ponto de vista do universal, fora do mundo, sem corpo, sem alma, etc. Não, peraí, é menos. Extraterritorialidade quer dizer assim, olha, para fazer crítica, né, na escuta, para ter um posicionamento, né, capaz de acolher ali as singularidades, a gente precisa de um recuo em relação à ordem disciplinar, a ordem normativa, escala das profissões, escala, vamos dizer assim, das codificações epistemológicas. E isso vai apontar, então, para o que o Lacan chamou de desejo atópico, desejo meio sem lugar. Isso vai apontar, como mostrou minha amiga Maria Lívia Moreto, né, para o fato de que os psicanalistas entram nas instituições assim, meio perdidos, meio sem lugar, daí eles acham um lugar. Né? Qual é o lugar que, em geral, eles vão se localizar? Né? Naquilo que é o resíduo, naquilo que é o que ninguém quer ouvir, nas besteiras, nas bobagens, naquilo que, assim, olha, é o mau funcionamento da instituição, é lá que os psicanalistas vão. Por isso eles vão escutar o que? A loucura, né, que está fora, né, das suas territorializações, das suas normatizações, dos seus diagnósticos compactos. Né? É por aí que a gente se coloca, né? É uma estrangeiridade, né? Ou seja, daí tantas discussões sobre, né, quer dizer, não, mas os psicanalistas eles se identificam com esse Unheimlich, né, familiar
íntimo, consultório, a vida é estrangeiro, não sou daqui, sou de outro lugar. Né? Estou sempre assim, à margem, como Aqueronta, né? O nosso amigo barqueiro. Né? Entre mundos, entre dois mundos, dá para ser. É um rio que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Mas e aí, Aqueronta, vivo ou morto? E a psicanálise, faz parte da saúde ou não? Aqueronta mandou o recado. Braço.